Boa tarde. Agora nós vamos falar um pouco, sobre o primeiro reinado no Brasil. O primeiro reinado foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país em 1822. Essa fase, ela se estendeu até 1831, quando o imperador Dom Pedro I, ele abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. O primeiro reinado, ele foi resultado direto do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro a partir de 1808. Quando isso aconteceu, uma série de transformações no Brasil também aconteceram. A cidade, no Rio de Janeiro, cresceu, desenvolveu-se os portos, e foram abertos, e o comércio prosperou. Desta forma, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se parte do Reino de Portugal. Os ânimos do Brasil estavam relativamente sob controle até 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto em Portugal. Essa revolução foi realizada pela burguesia portuguesa, que demandava o retorno do rei de Portugal para Lisboa e a revogação das medidas que haviam sido implantadas no Brasil. A Revolução Liberal do Porto foi muito mal recebida pela elite econômica no Brasil, que entenderam esta revolta como uma tentativa de recolonizar o Brasil. Assim, surgiu um movimento pela independência do Brasil, o qual considerou, Pedro, filho de Dom Pedro VI, como pessoa ideal para liderar este processo. Após ser pressionado pelas cortes portuguesas, espécie de parlamento, a retornar a Portugal, Pedro percebeu que o único caminho a ser tomado era declarar a independência do Brasil. Assim, em 7 de setembro de 1822, aconteceu o grito da independência, por meio do qual o regente declarou a independência do Brasil. Pedro foi então coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. Diferente do que muitos acreditam, a independência do Brasil, ela não foi pacífica. Houve províncias que permaneceram leais aos portugueses. Por isso, foi necessário travar guerra a fim de garantir a unidade territorial do país. Um nome de destaque nesta luta contra os portugueses e seus aliados no Brasil foi o Lord Cochrane, comandante contratado por Dom Pedro I. Entre as regras que se estabeleceram contra a independência, podemos citar as províncias, do Pará, contra as regiões, que se rebelaram, foram as províncias do Pará, Maranhão, Bahia, Cisplatina. E em meados de 1823, os conflitos contra a independência do país estavam sob controle e os apoiadores de Portugal já estavam derrotados. Mas por que o Brasil, tornou-se uma monarquia? Quando
o Brasil declarou a sua independência, seus idealizadores optaram por instaurar a monarquia como forma de governo no país. Era um caso único da América do Sul, já que as antigas colônias espanholas nesta parte do continente tinham se tornado repúblicas. Na América Latina, além do Brasil, só o México transformou-se por um curto período de tempo em uma monarquia. Segundo os historiadores Lilia Schurz e Heloísa Starling, a escolha de monarquia em vez de república aconteceu por alguns motivos. Os idealizadores de nossa independência temiam, que o território do Brasil fosse fragmentado caso instaurasse a república no país. A elite brasileira havia sido letrada nas tradições da monarquia de Portugal, e esta forma de governo evitaria que houvesse transformações no status quo, Então foram essas as razões, porque houve a instauração de uma monarquia e não uma república, Após a declaração de independência, o Brasil tinha desejos imediatos a serem superados, desafios, Primeiramente, era necessário terminar a guerra travada contra as províncias rebeldes. Depois, era fundamental garantir o reconhecimento internacional e, por fim, era importante redigir uma constituição para estruturar um novo país. A princípio, as nações vizinhas, elas relutaram em reconhecer a independência do Brasil, pelo fato de o país ter se tornado uma monarquia. Grande parte do reconhecimento de nossa independência ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os ingleses, eles foram responsáveis por mediar as negociações entre o Brasil e Portugal. O reconhecimento de independência do Brasil pelos portugueses só ocorreu em 1825, mediante a pagamento de indenização e com o compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a independência das colônias portuguesas na África. Após a independência, a nova nação precisava de uma constituição. Para essa tarefa, era necessário formar uma Assembleia Constituinte, que deveria ser escolhida por meio das eleições. E os trabalhadores, da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados, pelo atrito entre Dom Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. As discordâncias entre o parlamento e Dom Pedro I ocorreram em decorrência de arbitrariedade e da autoridade do imperador nas tomadas de decisão. No caso da Constituinte, os parlamentares defendiam a existência de maior liberdades individuais e a limitação do poder real. Em contrapartida, Dom Pedro I queria poderes ilimitados para governar o Brasil. Como não acordaram, com os termos da Constituição,
elaborada pelos parlamentares, Dom Pedro I decidiu vetar o documento, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Esta ação aconteceu em 12 de novembro de 1823 e foi acompanhada de um evento chamado Noite da Agonia. Nesta ocasião, Dom Pedro I, ele ordenou que tropas cercassem e dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte. Nesses dias, vários parlamentares foram presos. Após este episódio, uma nova Constituição começou a ser elaborada por uma comissão formada pelo imperador. E essa Constituição ficou pronta em 1824 e foi outorgada por ordem do imperador. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador poderes absolutos sobre a nação. Para isto foi criado o poder moderador, representado exclusivamente por Dom Pedro I. Foi determinada também nessa Constituição o voto censitário. Assim, só poderia votar aqueles que tivessem renda anual acima de 100 mil réis. E como terminou então este reinado, né? Com os desgastes na relação de Dom Pedro I com grande parte da sociedade, e em especial em certa elite política e econômica, que fizeram com que o imperador renunciasse o trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Dessa forma, em 1831, o primeiro reinado chegou ao fim. Entre os eventos que contribuíram para fragilizar a posição do imperador, nós podemos citar a dissolução da Assembleia Constituinte, a Guerra da Cisplatina e a Noite das Garrafadas. O governo de Dom Pedro I não era muito popular no Nordeste brasileiro, principalmente por causa do autoritarismo do imperador. Por isso, a região tornou-se foco de críticas ao império. Nesse contexto, dois nomes destacaram-se: Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino, Frei Caneca, que veicularam suas críticas em jornais de circulação no local. O primeiro fato de insatisfação era a província de Pernambuco, local historicamente marcada por tensões e a insatisfação da região na década de 1820 era em grande parte herdada da Revolução Pernambucana, movimento separatista de viés republicano que aconteceu em 1817. Os ideais republicanos, associados com a insatisfação com o imperador, levaram uma nova rebelião, a Confederação do Equador. Essa revolta teve como estopim a dissolução da Assembleia Constituinte e a nomeação de um governador que não era desejado pela elite local. E na época havia também uma forte especulação de que a região seria invadida pelos portugueses. A junção de todos esses fatores, associados à minoria viva da Revolução Pernambucana, fizeram a província rebelar-se. A Confederação do Equador iniciou-se em 2 de julho de 1824 e em Recife, Pernambuco, sob a liderança do Frei Caneca e Manuel
Rios de Andrade. Esse movimento ele se espalhou pelo Nordeste, alcançando o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. A reação do imperador foi violenta. Foi ordenada uma série de execuções em Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro. Em setembro, os rebeldes já tinham sido derrotados. A crise do Primeiro Reinado está associado à Guerra da Cisplatina, travada também em 1825 até 1828. Neste conflito, o Brasil lutou pela manutenção da província cisplatina, a fim de evitar que ela fosse anexada pelas Províncias Unidas, atual Argentina. Essa guerra foi totalmente impopular no Brasil. Tudo começou quando habitantes locais da Cisplatina iniciaram uma rebelião, declarando a separação da província do Brasil e sua vinculação com as Províncias Unidas. A reação brasileira ocorreu com a declaração de guerra entre os rebeldes e contra as Províncias Unidas. Ao longo dos 3 anos, o Brasil amargou uma série de derrotas que destruiu a moral do exército e arruinou a economia do país. O fim dessa guerra ocorreu com a assinatura de um acordo entre Brasil e as Províncias Unidas, ambas as partes. Concordaram, em abrir mão da Cisplatina, fato que levou à queda da popularidade do imperador. Além do autoritarismo, da violência, da economia arruinada, o jogo político também contribuiu para minar a posição do imperador. Durante o primeiro reinado, foram gradativamente formando 2 blocos, os políticos, do Partido Brasileiro e do Partido Português. O primeiro representava oposição ao imperador e o segundo oferecia-lhe apoio. Esse desentendimento entre brasileiros e portugueses fizeram com que um confronto aberto acontecesse. Esse episódio só ficou conhecido como Noite das Garrafadas, que durou alguns dias nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Como resultado, Dom Pedro I renunciou ao trono e, ao deixar sua posição, o imperador ofereceu o trono a seu filho, Pedro de Alcântara. Como o príncipe só poderia assumir o trono quando estivesse 18 anos de idade, iniciou-se no país uma fase de transição conhecida como período regencial.